Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite, aqui da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, nosso programa de número 690. É isso aí, estamos chegando quase a 700 programas e contando aí sempre com a sua participação. Eu queria já começar agradecendo a todos vocês que nos aguardaram, alguns que estavam assistindo agora há pouco o programa Comando de Greve, né, convocando aí o ato na Avenida Paulista no dia de amanhã, a partir das 10 horas. Né? Obrigado a vocês aí que nos aguardaram, e vocês também que estão chegando agora, e também quem vai nos assistir na reapresentação aí ao longo da madrugada, no dia de amanhã. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Causa Operária TV. Bom, mandar aqui um abraço para alguns amigos internautas. O Joxil, que entrou no final do outro programa, eu acabei não lendo aqui, mandou um superchat para a gente, perguntando quem ganha, Flamengo ou São Paulo. Bom, eu vou estar torcendo aí para o meu Mengão, né, mas que o jogo seja bom aí. E hoje nós vamos conhecer o campeão brasileiro. Se ganha o Flamengo, Flamengo campeão. Se o Flamengo perde ou empata, aí depende, o Internacional pode se sagrar campeão desde que vença o seu jogo. Bom, saudar aí ao Daniel Santana, presente conosco. O Joxil também acha que o Mengo vai ser campeão. Tomara, né, Joque? A companheira Carla Silva, né, presente aqui participando conosco. Desta vez eu consigo, sou eu, Ana Matos, o Israel, Israel Alves, tem mais gente por aqui, muita gente, Luiz Gonzaga, a companheira Maria Ângela Abduch, nossa companheira, né, que vai estar junto conosco amanhã na Paulista, Ana Matos, a Cecília Maria lá de Brasília, pessoal que está convocando para o sábado, hoje nós vamos falar disso aqui no programa, o ato lá no STF, né, pela liberdade do Lula, está até o cartaz, aí o card, o destaque aí do ato de Brasília. Nós vamos falar também do ato aqui de São Paulo e convocar a mobilização em geral. Boa noite, Ana Matos também, saudando aí, flamenguista aí, né? Elocutrices Fagundes, ou Fagundes, isso mesmo. Boa noite aí, a Maria Virgínia, o Anderson. Bom, tem muita gente por aqui. Em nome desses aí, eu mando meu abraço para todos vocês, pedindo aí para o pessoal compartilhar, doidado, o link do nosso canal aí nas redes sociais, mandar nos grupos e mandar aqui também o seu superchat, como fez agora há pouco o nosso camarada Leon Trotsky, né, o pseudônimo dele, o Leon Trotsky, mandando aí a sua saudação. Né, então sigam o exemplo de Trotsky, né, um bom exemplo aí, contribuindo aqui conosco no nosso programa, o exemplo também do Joxil, que contribuiu agora há pouco. Essa contribuição de vocês é muito importante para sustentar aqui, né, o nosso canal, a nossa programação independente e combativa. Bom, nós vamos lá para a nossa pauta. No programa de hoje, eu estou acompanhado do companheiro Tiago Pires, que já vai dar o seu boa noite aí para vocês, e também já tratar do nosso primeiro tema aqui da nossa pauta, né, falando aí sobre a Petrobras, porque o presidente demitido da Petrobras, o Castelo Branco, ele foi prestar conta para os chefes dele na Petrobras. O chefe dele que não era o povo brasileiro, mas os especuladores, aí, os donos das ações, que adoraram a gestão do Castelo Branco, onde a gasolina subiu adoidado. Boa noite, Tiago. Comenta aí, com você. O som está desligado, Tiago. O som. Ixi, será que congelou? Desculpa. Boa noite, Toninho, Valnei, os companheiros aí que estão assistindo. Boa noite, Vai Toninho. lá, manda ver. Toninho. O ex-presidente da Petrobras
né, que realizou aí manobras contábeis para destruir aí a gestão financeira da Petrobras, né? Acabou aí o que ele chamou de revisão do valor dos ativos, fazendo a Petrobras ter um prejuízo enorme e as suas promessas, né? A Petrobras teve um lucro de quase semestre do ano de 2020 e acumulou um lucro aí de 7 bilhões no ano de 2020. Enquanto isso, né, a população, né, o país inteiro aí pagando, né, pelo, né, desde do Tá picotado, volta para mim. caminhoneiro, Não sei se é só né, aí. o Uber, né, toda a população aí que compra os alimentos, né, que acabam Volta para mim. Olha, tá um pouco picotado aí a sua transmissão. Nós vamos, enquanto você tenta dar uma ajustada aí no seu, pode ser que fechar aí algumas coisas aí no computador. Eu vou aqui seguindo aqui. Daqui a pouquinho eu volto com você. Bom, vocês viram aí, acho que deu para entender uma parte, né? A internet oscilando lá do companheiro Tiago. Bom, o serviçal aí dos especuladores internacionais, né, procurando fazer propaganda da sua gestão, que foi uma gestão de entrega, dando sequência à política de golpista, né, de esfolar o povo brasileiro, de seguidos aumentos no preço dos combustíveis, fazendo a população brasileira pagar caro, né, o Brasil que está em cima de um mar de petróleo, né, onde o combustível, com certeza, né, poderia ser aí um preço totalmente módico para o povo brasileiro, o homem de confiança dos especuladores, o Castelo Branco, colocado lá para entregar, para destruir a empresa, né, atacando os funcionários, promovendo privatizações de refinarias aí a preço de banana, né, para o capital internacional, e agora aí fazendo campanha, mantendo a política dos especuladores aí, que diante da medida teatral do Bolsonaro, né, que efetivamente não adotou nenhuma medida ainda não mostra que vai adotar nenhuma medida de mudança da política levada adiante pelo Castelo Branco, que foi colocado lá por ele também, né, e nomeou aí, tem a imagem aí do general Luna, né, mas que o Bolsonaro procurou deixar claro, inclusive, logo após a política aí de nomeação de um novo presidente da Petrobras, um general, né, para não deixar dúvida de que vai manter a política entreguista, não só na Petrobras, mas em todas as estatais, foi ao Congresso, né, encaminhar, fazer propaganda da privatização da Eletrobras, anunciar gastos do governo em torno dessa medida. Né? Então, o governo que procura pousar de nacionalista, mas de que de nacionalista não tem nada, um governo entreguista até a medula, o governo Bolsonaro. Bom, indo em frente da nossa pauta, daqui a pouco a gente volta com o Tiago. Queria dizer, bom, parte dessa política claramente entreguista e contra o povo brasileiro, o governo Bolsonaro voltou a falar hoje na fixação de 4 parcelas de R$ 250 para o que eles estão chamando de nova rodada do auxílio emergencial. O governo, com apoio aí de toda a direita, inclusive daqueles setores que fingem que fazem aí oposição ao governo Bolsonaro e que tem diferenças, né? Evidentemente com o Bolsonaro, a principal diferença é que eles querem assumir o lugar do Bolsonaro, mas que no fundamental mantém a mesma política. Bom, o governo tinha falado de 3 ou 4 parcelas e hoje procurou encaminhar que afirmou nessa quinta-feira que o governo estuda pagar 4 parcelas da nova rodada emergencial de R$ 250.
nas palavras do Bolsonaro, ele disse que esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e, a princípio, né, o que deve ser feito? A partir de março, por 4 meses, é R$ 250 de auxílio emergencial. Então, é isso que está sendo disponibilizado, né, disse o presidente ilegítimo durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. Bom, a declaração está mostrando aí o governo Bolsonaro chegando a um acordo com a direita que domina o Congresso Nacional, o Centrão e os outros setores, para manter aí a situação de roubo da população, né, de miséria, auxílio emergencial de fato quase nenhum, é uma esmola, né? É bom lembrar que no ano passado o auxílio já era uma migalha de R$ 600, quando foi lançado em março do ano passado, né? De lá para cá nós temos inflação, hoje nem uma cesta básica é possível comprar, né, com esses R$ 600, e o governo criminoso vai reduzir o alcance do auxílio para menos da metade dos cerca de 67 milhões de pessoas que receberam o auxílio, fora os que foram deixados de fora, não conseguiram receber, né, por uma série de entraves burocráticos e medidas contra o povo que foi adotada. E agora eles querem pagar para menos da metade apenas o valor de R$ 250 por 4 meses e com uma série de exigências. O cara tem que abrir mão de outros benefícios. Bom, e além disso, o governo está encaminhando, nessa semana, encaminhou uma PEC na qual pretende exigir aí uma série de supostas compensações, né? Na realidade, uma série de medidas de ataque aos trabalhadores, como, por exemplo, o corte, né, nas áreas de saúde e de educação, né, dentre outras medidas, como a reforma administrativa. Bom, já está de volta conosco o Tiago, nós vamos em frente na nossa pauta aqui, destacando agora... Eu vou passar para o Tiago destacar... Opa, eu me perdi aqui. Né, uma clara demonstração do caráter de fantoche da imprensa burguesa. Né? Documentos vazados que revelam como a instituição de caridade da Reuters secretamente servia como uma ferramenta para a influência britânica em todo o mundo. Explica para a gente aí, Tiago, com você. Então, Toninho, a Reuters tentou explicar aí o que não se explica, né? Tentou explicar que não era bem a Reuters que estava aí por trás da sabotagem contra o governo russo, né? E o que nós vemos aí, Toninho, é que a imprensa burguesa ela tem essa finalidade. Eles sabotam aí governos, né? Inclusive impedimentos aí para a imprensa chinesa no Reino Unido. Existem impedimentos também para a imprensa russa nos Estados Unidos, né? E são eles aí que criam toda essa novela, como aconteceu no Brasil, né? No golpe de Estado, né? Enfia a opinião pública para sabotar esses governos aí em prol do imperialismo, né? Então, essas empresas aí não tem nada de democrática, né? São empresas aí que visam aí destruir a estabilidade de governos anti-imperialistas, né? Conforme a gente já viu aqui no Brasil, né? Com o golpe de Estado contra a Dilma, né? Uma novela aí que passou na Rede Globo, né? Do Lula, que assim como a atuação da Reuters aí foi denunciada, aqui vazaram aí, a gente já denunciava, né, mas o vazamento aí das conversas do Dallagnol, Moro e Rede Globo, né, mostram aí com o que acontece nos bastidores, né, operações aí criminosas, né, contra a população. Ok, Tiago, vamos em frente na nossa pauta aqui, destacando agora
as articulações, né, dos setores do PT que, embalados aí pela imprensa golpista, né, o Tiago falou da imprensa golpista internacional, da agência Reuters, que teve aí seus documentos vazados que mostravam que a agência de caridade da Reuters, na realidade, era uma fonte de intrigas, né, e de ataque aí contra, inclusive, outros países, governos que se opõem aí à política defendida pelos governos imperialistas e pela imprensa internacional. Bom, aqui nós temos aí a imprensa ela sempre tem atuado nas eleições, ela não só apoia os candidatos de direita, né? A imprensa, por exemplo, vem fazendo já há algum tempo aí uma enorme campanha, né, para um santo, o São João Dória da vacina, né? Esse verdadeiro cínico, né, que acabou de decretar ontem o lockdown de mentirinha, né? A imprensa, amanhã nós vamos ver a cobertura, né? A imprensa vai mostrar aí a primeira noite em que o lockdown noturno do Dória, né? Toda hora é campanha da vacina, é campanha das medidas criminosas, né? A imprensa apoiando aí a reabertura das escolas, que está levando à morte aí, já a essa altura tem mais de 1.500 pessoas infectadas e dezenas de mortos nas escolas estaduais. Isso a imprensa não conta. Bom, e a imprensa resolveu também, além de escolher os candidatos da direita, a imprensa quer ajudar a escolher os candidatos da esquerda, né? A gente viu isso na eleição de São Paulo, onde claramente a imprensa fez campanha a favor da candidatura de Guilherme Boulos, não para ganhar as eleições, né, mas para garantir a vitória do verdadeiro candidato da direita, da imprensa golpista, que era o Bruno Faz Covas, né? Bruno Abre Covas, garantia sua reeleição. Para isso era preciso enfraquecer a esquerda e ter o candidato da esquerda que a direita gosta, né? O Guilherme Boulos. Bom, e agora nós vemos aí a imprensa procurando interferir, inclusive na escolha do candidato da esquerda, do PT. Bom, o candidato preferido da imprensa golpista no PT é claramente, pelo menos por enquanto, o Fernando Haddad, né? E o Fernando Haddad, que é um candidato ruim, né? Um candidato mala, que já foi apelidado de candidato poste, né? Que conseguiu aí ter algum sucesso eleitoral graças ao apoio do Lula, né? Mas que nem de longe é uma liderança popular, né? Como Lula é um elemento aí da pequena burguesia, como Lula disse em uma oportunidade, é o mais tucano dos petistas, né? Ele que já é um candidato mala, sem alça e sem rodinha, né? Resolveu aí estar iniciando as articulações para a escolha de vice. E ele aprovou, né? Tem toda uma articulação, uma conversa no PT, de setores da direita do PT, como o vice-presidente do PT, o Quaquá, né? Que já foi presidente do PT do Rio de Janeiro, e ele resolveu aprovar o nome da Luísa Trajano, a bilionária, né, dona aí do Magazine Luiza, né? Nas palavras do Haddad, tem gente no PT que tem saudade de Lula e Zé Alencar, né? E disse ele para, digamos assim, fazer propaganda de que a candidatura da bilionária do Magazine Luiza seria uma boa alternativa, né? Ainda nas palavras do Haddad, a chapa Lula-Zé Alencar foi a prova de que um grande empresário pode ter compromisso com o país e ter responsabilidade social. Tem gente que acalenta o sonho de termos um vice assim. Bom, primeiro destacar que, obviamente, o Zé Alencar, né, foi uma escolha infeliz do PT, de um empresário que colaborou com a ditadura militar, né? Colaborou um empresário de direita, apoiador dos partidos da direita, e parte do esquema golpista que existia nas chapas do PT desde o primeiro mandato, né? Ele era o Temer da época, né? Era o vice colocado lá na ideia do PT para conseguir apoio dos empresários, na ideia dos empresários para ser o elemento que estava lá no governo para procurar garantir a política dos seus interesses, né? Nunca teve nada a ver com os interesses dos trabalhadores, como é o caso da bilionária
né, que o Haddad aí está exaltando, e outros setores da direita do PT. Né? Isso, inclusive, no momento que é inviável, né, porque não há um apoio da burguesia ao PT, como aconteceu em 2002, né, quando a burguesia, sem ter outra opção, né, diante da iminente derrota pela revolta popular com o governo Fernando Henrique Cardoso, conseguiu resolveu colocar aí um submarino no governo Lula, né, quando a burguesia autorizou aí a subida do PT ao poder, porque uma parte da burguesia também estava descontente com o Fernando Henrique Cardoso, de uma explosão, né, uma violenta, a tentativa de armar uma falsificação do resultado eleitoral contra o Lula, né, poderia entornar o caldo, como estava acontecendo naquele momento em toda a América Latina. É a época, por exemplo, do Argentinaço, era o período em que se deu também a revolta na Venezuela, né, quando depois do golpe dado naquele país, o povo foi às ruas e trouxe o Chávez de volta ao governo, né? Então, obviamente que era outro momento político. Esse plano agora não vai funcionar nem de longe, né, com o Bolsonaro. Né? Primeiro porque a burguesia está dividida entre apoiar o Bolsonaro diretamente ou procurar implementar aí um candidato próprio, né, mais fiel aí aos interesses dos partidos tradicionais, e não vai apoiar o PT. Né? Essa política não tem a menor viabilidade nesse momento. Né? E a dona da Magalu, ela não tem nenhuma liderança política, nem mesmo no setor empresarial, para reverter essa situação e conseguir trazer o apoio empresarial para o PT. Né? O Centrão é um ponto de apoio do Bolsonaro. Né? Bolsonaro tem a chancela das Forças Armadas. Ele já fechou aí com alguns políticos aí tradicionais da direita, como o caso do Collor. Está procurando fechar um acordo com o ACM Neto, né? Com partidos da direita, como o PP, o próprio DEM, né? O PSD do Kassab, etc. e tal. E, claramente, o golpe foi dado para derrubar o PT. Não foi para trazer o PT numa versão mais light, né? Numa chapa com um professor universitário, né? Sem vínculos mais profundos com o movimento operário, ou sem nenhum vínculo real, como é o caso do Haddad, né? Com uma empresária, né? Com uma burguesa bilionária. Então, obviamente que isso aí se trata de uma política de buscar um acordo com o setor da burguesia que está claramente inviabilizado pela situação política. Né? Isso evidencia que o Haddad não é um bom candidato. Né? Ele quer ir para a direita, o mesmo rumo do Dória e do Luciano Huck. Não é à toa, por exemplo, que a Magalu, né, a dona Luísa, ela é apontada também como uma possível vice da chapa do Dória ou do Luciano Huck. Né? E o Haddad tem a máxima assim, que o que é bom para o Dória e o que é bom para o Huck também é bom para o Haddad. Né? O que mostra que ele é um mau candidato para a esquerda, né? Que não serve para levar adiante a luta política, a polarização, a mobilização necessária para uma derrota, né, da direita diante da situação. Né? Ele está, ao contrário disso, né, ele deveria parar de defender, aí, se ele quer a vitória da esquerda, deveria parar de defender uma chapa centrista, essa política, né, de aliança com a direita, né, que muitos procuraram apresentar como uma esperteza do PT no passado, mostrou que não leva a lugar nenhum. Né? Foi aí o caminho para o golpe de 2018, aí, tendo como vice o presidente do MDB, ex-presidente do MDB, o Michel Temer. Né? Essa política, o caminho tem que ser outro. Né? Se é para abrir uma perspectiva de uma alternativa para os trabalhadores diante da crise. Então, a Haddad deveria abandonar essa política centrista e defender a candidatura de Lula. Ainda mais, essa política é ainda mais reacionária no momento em que a direita está acuada, né, porque a desmoralização da Lava Jato é total e absoluta, né?
ficou evidente, e comprovado e declarado, gravado, que toda a operação foi feita para retirar Lula das eleições, uma operação criminosa, e mais do que nunca, ao invés de ficar fazendo articulações direitistas com setores que nada têm a ver com os trabalhadores, a não ser com a expoliação dos trabalhadores, a política é defender a candidatura que possa impulsionar a mobilização dos trabalhadores para derrotar o golpe. E essa candidatura, com certeza, não é a do Haddad, e menos ainda, né, da dona Luísa, a dona Magalu aí, né, a dona Luísa Trajano. Bom, é uma ideia ultrapassada, né, mostra muitas vezes a gente vê setores da direita, e da direita dentro da esquerda também, culpar os revolucionários por terem ideias ultrapassadas. Bom, essa ideia do Haddad é uma ideia do passado, ele quer reeditar o filme, né, um filme já que agarrou, que foi queimado, cortado, mas ele quer colar os caquinhos, né, numa versão piorada, né, seria a reedição, é como um filme que é uma refilmagem, né, que é feito novamente. Então, ao invés da chapa Lula, com o Zé de Alencar, cujo vice era um fator muito ruim da chapa do Lula, né? Aí o Haddad encena com a chapa Haddad Luísa Trajano. É a fome e a vontade de comer, né? E uma chapa para ser derrotado, né? A candidatura da esquerda precisa ser mobilizadora, combativa, né? Porque senão vai ser uma candidatura de fracasso e de derrota, como a gente viu em 2018. Né? E só Lula tem condições de fazer isso. Né? É preciso deixar claro, né, que nós não temos a menor dúvida, e a declaração do Haddad vai na contramão das declarações do Lula. Né? Chama a atenção que Haddad faça esse tipo de declaração na semana, inclusive, que o Lula fez vários depoimentos recentes, né, mostrando aí a disposição de ser candidato, né, na medida em que reconquiste os seus direitos políticos, e fez várias colocações também à esquerda da situação política. Por exemplo, defendeu a Venezuela, né, se colocou contra a prisão do bolsonarista aí através da ditadura do STF, né, e Lula também está defendendo a saída às ruas, né, que é um fator importante, né, e coisa que o Haddad, que está aí nessas articulações de gabinete, né, essa semana se reuniu aí com o prefeito direitista de Belo Horizonte, do PSD, o Calil. Quer dizer, é um caminho totalmente oposto. O caminho é o da mobilização, é o das ruas, com o Lula candidato. Haddad, não tem vez, não, pelo menos para quem quer uma política, né, de combate e de mobilização dos trabalhadores. Bom, antes de passar para o Tiago comentar aí a próxima notícia, agradecer aí os vários superchats e stickers mandados aqui para a gente, contribuindo com o nosso programa, a companheira Maria Ângela Biduch, né? O companheiro, o nosso amigo internauta aqui tem como nome, desta vez eu consigo. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Sou eu, né, também contribuindo com a gente, e a companheira Carla Silva mandando aí, né, o seu brinde aí, a sua caneca, a sua figurinha aí, daquela nossa taça, nossa caneca de vinho diária aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. Lembrando que amanhã, né, também acontece um evento promovido pelos comitês internacionais, a presença aqui da companheira Carla e de outros companheiros me lembrou aqui, né, a partir das 8 da manhã, horário de Brasília, né, o pessoal vai divulgar aqui no nosso chat aqui como é que o pessoal acessa, né, para participar, né, da live que vai acontecer, né, para debater justamente a luta pela liberdade do Lula e a perspectiva da luta contra o golpe no Brasil e no mundo inteiro, né, com brasileiros, né, só na Europa são mais de 3 milhões de brasileiros, né, e muita gente engajada aí na luta por Lula livre, Lula candidato e Lula presidente. Bom, seguindo a nossa pauta, o Tiago agora vai dar uma notícia, destacar dados muito importantes, porque no dia de hoje, né, infelizmente, o nosso país teve o maior número
de mortes diárias por Covid. Para dar as informações, eu vou passar aí para o Tiago. Vai lá, Tiago. Opa. Bom, nós temos aí o dia da pandemia, Tony. São 1.500, né? O que resulta em um acúmulo de 251 mil mortes, 251, 661, quase 252. A média de mortes nos últimos 7 dias, né, aumentou aí 50 mortes, né, o total de confirmados aí de pessoas com coronavírus já atingiu 10 milhões de pessoas, né, o registro de confirmados nas 68 mil pessoas e, né, a média de casos aí aumentou, né, enquanto a população está morrendo aí, sem testes, sem vacina, né, sujeitos aí, né, cidas como João, que é de recolher, que em nada vai aí a vida da população, né, ele quer um toque de recolher das 22 horas até as 5 horas da manhã, mas não propõe, né, ele propõe que as reuniões aí da população não aconteçam nesse horário, mas não propõe o fim, né, das reuniões nas fábricas, que, né, que ficam aí dentro de locais, né, de barracões fechados na semana, pessoas aí que moram muitas vezes em cidades diferentes, então é um foco aí de, sem contar os transportes, né, que não foi fundamental para diminuir o transporte, não aumentou o número de trens, número de ônibus, né? As estações continuam aí lotadas. Ok. Deixa eu voltar para mim aí, Thiago, porque sua internet está tá castigando, né? Como disse aqui um companheiro no chat aqui, a gente paga uma internet super cara, mas a gente, todos nós, né, todos os dias somos aí sabotados por essas verdadeiras pilantras que são as companhias operadoras. Mas importante aí é só destacar os dados aí, reforçar os dados destacados já pelo Tiago, 1.582 mortos, pessoas mortas em 24 horas, o maior número desde o começo da pandemia, né? E não é um número acidental, não é apenas um único dia, né? O país chegou à média de mortos nos últimos 7 dias, 1.150 mortos por dia, né? Então, uma situação, nós já temos quase 10 milhões e 400 mil casos confirmados, e nas últimas 24 horas foram praticamente 68 mil casos em apenas 24 horas. Quer dizer, tem uma escalada, uma disparada geral dos casos, e a gente, bom, mostra a situação totalmente fora de controle. Bom, tem a ver com essa imagem que nós vamos mostrar agora sobre a vacinação, né? O Tiago mandou uma mensagem dizendo que está chovendo muito lá. Eu vou agradecer a participação dele, mas ele volta com a gente em outro dia aqui, né? Vou inclusive depois combinar com o Tiago para participar regularmente aqui também do nosso programa, ele que já apresenta aí o análise sindical, né? E, infelizmente não é culpa nem dele nem nossa aí da internet. A internet é assim, para pagar você tem que pagar com chuva ou com sol, né? Se o mês for mais curto ou mais longo, mas a empresas de telefonia não te garante absolutamente nada. É a maravilha da privatização no Brasil. Bom, tem a imagem aí do número de vacinados no Brasil, né? A produção vai colocar para a gente, está aí, ó. E mesmo com toda a propaganda na televisão aí sobre a suposta volta da vacina, né? A vacina que nunca chegou de fato aí à maioria da população, o Brasil não chegou hoje, aí esbarrou aí, ficou perto de 3%,
né, da população vacinada, isso, a imensa maioria, mais de 2%, quer dizer, mais de 2/3 desse total, apenas com a primeira dose, né, mostrando aí claramente que não há vacinação, assim como não há nenhuma outra medida, né, não há testes, né, porque é preciso deixar claro, aonde a pandemia foi controlada, mesmo em países pobres, não foi com promessa de vacina, não foi com campanha publicitária, também não foi com repressão, como aqui no Brasil, né? Foi através da política de testagem em massa, de separação das pessoas, de paralisação das atividades, né? Quando necessário, mas com base numa política de atendimento à população, né? Teve país como a China que construiu o hospital em 10 dias, né? Aqui, os hospitais de campanha foram feitos só para campanha eleitoral e foram fechados, né? Bom, e a vacinação não é mais do que uma enganação da população até o momento, né, com uma ínfima minoria de pessoas vacinadas. Ontem eu vi um documentário, um programa que falava o seguinte, que o Brasil já fez campanha de vacinação vacinando, preste atenção, em 1975, acho que era o ano, coisa de 80 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas em 4 meses. 80, dá uma média, né, isso há vários anos atrás, isso não foi a campanha mais eficiente, isso aí já 75, 40, mais de 45 anos atrás, né? Diante de um surto de meningite, né? Precisou vacinar aí a população inteira. Bom, em 4 meses, né? Depois aí teve uma série de campanhas de vacinação em que chegou a atingir aí 90%, 95% do público-alvo. Bom, agora mostrando que essa campanha é uma fraude, tem números, né? Tem gente aí que mandou mensagem discutindo aí, não, mas vocês são contra a vacinação? Não, nós somos contra a fraude da vacinação. Essa vacinação que é uma mentira, né? Então, há 45 anos atrás, o país conseguia vacinar 20 milhões de pessoas por mês, né? Com ineficiência, com problemas, etc. e tal. Agora, né, o país está demorando aí, já tem 1 mês e meio de campanha para vacinar 6 milhões de pessoas com a primeira dose de uma vacina, vou repetir os dados, uma vacina ineficiente, a mais ineficaz do mundo, tem o menor índice de eficácia geral, né, 50,3%. Tem vacinas, né, como várias vacinas aí, todas elas, vou dizer, você não estão fazendo propaganda de nenhuma vacina, porque mesmo a vacina dos países, de países que não são países imperialistas, como a Rússia, a China, são vacinas privadas também. Não vamos, né, muitos casos elas são frutos aí de conquistas do passado, né, de um sistema de saúde mais eficiente, de um período revolucionário que esses países atravessaram, mas são vacinas privadas e tem índice de 90%, 95% de eficácia. A vacina que está sendo aplicada no Brasil, a Coronavac, né, que tem como garoto propaganda o João Dória, né, tem índice de eficácia de 50,3% e é uma das mais caras do mundo. Então, nós estamos diante de um embuste, de uma fraude, são dados, né? Quem quiser pode contestar em qualquer momento, mas tem que apresentar outros dados, né? E os dados, veja só como é que é criminoso. Na imprensa, vendo os dados aqui, o pessoal fala, Brasil já tem mais de 6 milhões de pessoas vacinadas. Não, o Brasil só tem apenas, né, 6.338.000 pessoas vacinadas, o que é a merreca de 2,99% da população. Isso é a média de todo o país, né? Tem estados em situação pior e alguns poucos, um pouco acima da média, mas uma situação que na maioria dos lugares a vacina não chegou nem para o público menor de 82 anos, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei exatamente em que idade nós estamos vacinando aqui em São Paulo, em outros lugares, quem tem informação pode mandar para a gente vai divulgando. É uma fraude, é a farsa da vacina, e o que nós queremos é vacina para todos, vacina de qualidade, né? Garantia. Inclusive, nós vimos aí uma vacina, e não é só o problema dessa vacina, né? Essa semana o Congresso Nacional aprovou por imposição de 2 grupos, 2 grandes monopólios privados,
que estão ganhando bilhões com a vacina. A Pfizer, BioNTech e a Johnson Johnson aprovou uma lei para permitir a compra dessas vacinas. Porque a Pfizer eles exigem, a Pfizer e a Johnson Johnson, que os estados e municípios, países que comprem a vacina, não exijam garantias de eficácia. Se acontecer alguma coisa, começar a morrer gente, se no futuro, né, a vacina produzir doenças, né, porque não tem nada testado, não tem segurança, que as pessoas que se dane, né, que a Pfizer e a Johnson Johnson não vão querer saber de nada, não vão se responsabilizar de nada. E foi essa lei criminosa que o Senado, de joelho, é óbvio que o pessoal levou alguma, molharam a mão, né, do pessoal, aprovou uma lei, né, no meio lá de uma série de outras coisas. O pessoal, inclusive a imprensa apresentou que era uma lei para permitir a compra de mais vacina. Não, era uma lei para permitir que as vacinas sejam compradas sem que as empresas, os monopólios, sejam obrigados a dar nenhum tipo de garantia. Pode ser até água, né? Pode nem curar a Covid, né? Porque não tem garantia nenhuma, pode também infectar o povo brasileiro com alguma outra doença, não tem nenhuma responsabilidade, é a política criminosa, genocida, não só do Bolsonaro, mas de toda essa direita. Bom, nós vamos caminhando aqui para encerrar uma notícia internacional e depois nós vamos falar do tema principal do nosso programa. Bom, a notícia importante, né, vem do nosso país irmão aqui, a Venezuela. Né, a Venezuela expulsou a embaixadora da União Europeia e deu prazo de 72 horas para ela deixar o país. Né? Depois que o bloco impôs novas sanções contra funcionários da Venezuela, né? E o anúncio foi feito aí pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, o Jorge Arreaza, que declarou o seguinte: hoje, por decisão do presidente Nicolás Maduro, entregamos nas mãos da senhora Isabel Brilhante a declaração de persona non grata. Né? Bom, a decisão acertada do governo, a gente vê aqui no país uma medida claramente de capachismo, né, de todo o Congresso brasileiro que vota uma medida por imposição de empresas internacionais, e na Venezuela, um país pobre, com enormes dificuldades, sofrendo um embargo, o governo tem uma posição de reafirmar a sua autonomia, né, diante de governos que estão impondo sanções aí a dirigentes, funcionários do executivo, dos poderes constituídos e eleitos pelo povo venezuelano. Né? É uma resposta do governo Maduro, uma resposta acertada às sanções que o bloco imperialista impôs ao país. Né? A União Europeia impôs sanções contra 19 funcionários, que inclui o congelamento de bens e a proibição de que estes entrem nos seus países. Né? É bom lembrar que o imperialismo europeu, da mesma maneira que o norte-americano, apoiou João Guaidó, né, aquele que se declarou presidente autoproclamado da Venezuela. Né? Ele agora se declarou presidente autoproclamado de um congresso que não existe mais, porque ele nem participou das eleições e não se elegeu, ele era deputado, né, e como deputado se declarou presidente da República. Agora ele não é nem mais deputado, né, teve eleições na Venezuela no final do ano passado, ele nem foi candidato, porque sabia que ia ser derrotado, e ele continua se declarando deputado e presidente. Bom, e a União Europeia tem país ainda, embora tirou do Guaidó o título de presidente autodeclarado, né? Porque ele já nessa altura seria digno de ser colocado num hospício, se ele não fosse parte de uma conspiração internacional, porque ele não é maluco. Né? É como tem uma tradição nas piadas e nos filmes de humor de doido, onde o doido sempre diz que é Napoleão. Né? É como se alguém acreditasse que um desses muitos loucos que se declaram Napoleão é Napoleão. No caso do Guaidó, não é um ato de loucura, mas é um ato, né, golpista, né, de contestação sem nenhum fundamento, sem nenhuma base do governo legítimo da Venezuela, eleito pelo povo
venezuelano, né? E a União Europeia, que é sócia dos crimes, né? Não só agora da retenção dos bens, né? Está retida aí nos bancos europeus, na Inglaterra, por exemplo, bilhões, né, do ouro exportado para esses países, do petróleo exportado para esses países, bilhões em ouro, né, que são dinheiro do povo venezuelano, né, e o pessoal aí retém esses valores. Bom, essa atitude é uma atitude correta do governo Maduro, é parte da luta contra o golpismo imperialista, não só na Venezuela, como também em toda a América Latina. Quer dizer, é preciso ter respostas contra os ataques, né, e a Venezuela está dando um exemplo e é preciso radicalizar ainda mais essa situação. Nós vamos para o último tema do nosso programa, né, destaque aqui do nosso programa, que é convidar todos vocês para participar dos atos que ocorrem aí no próximo final de semana, sábado, dia 27, né? O sábado foi chamado aí como um dia de protestos pela anulação, em favor da anulação das sentenças criminosas, fajutas, como o companheiro Tiago falou no momento do programa aqui, contra o ex-presidente Lula, né? Sentenças aí que essa semana foram ainda mais desmoralizadas, com o Dallagnol dizendo que o negócio era destruir a Odebrecht, né? E que era prender o Lula de qualquer jeito, não precisava nem respeitar a lei, nem cumprir a burocracia, como ele se referiu. Era um vale-tudo para prender o Lula. Pois bem, sábado tem atos, né? A produção vai mostrar para a gente aí alguns cards feitos para convocar esse ato. Né? Um dos mais importantes é aqui em São Paulo, a partir das 15 horas no MASP. Né? Nós vamos do MASP aí até o prédio do Judiciário Federal aqui em São Paulo. Vamos fazer um protesto, né? E você está convidado a participar. Nós vamos manter distanciamento social, o pessoal vai usar máscara, face shield, mas vai estar lá a bateria Zumbi dos Palmares, né? Vai estar lá a Juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, os comitês de luta. Né? Hoje conversei com companheiros do PT, do Comitê de Luta lá da Ponte Rasa, né? E confirmaram presença. Né? Estão vindo companheiros de Campinas, de outras regiões, vai ter companheiros de Araraquara, com certeza, né? E nós vamos estar juntos na Avenida Paulista, né? Por fora Bolsonaro e todos os golpistas, Lula livre, Lula candidato e Lula presidente. Bom, tem mais ato, né? Tem ato também, um ato importantíssimo, outro ato importantíssimo, para o qual estão indo aí companheiros de várias regiões do país, do Nordeste, né? Do Centro-Oeste, do Nordeste, lá em frente ao STF. Né? Eu me referi aqui há pouco a companheira que acompanha aqui a nossa programação, a Cecília Maria, e muita gente que eu sei que também nos acompanha lá do Distrito Federal, do Comitê de Luta contra o Golpe. Né? Companheiros da esquerda, companheiros não só do PCO, mas também companheiros do PT, né? De outros setores da esquerda, que são a favor, né, de uma política de mobilização efetiva, de verdade. Né? Ninguém aguenta mais e sabe que, infelizmente, não vai haver sensibilização dos inimigos do povo sem uma mobilização real. Bom, e tem ato também de manhã, né? Esses dois atos aí, Brasília e em São Paulo, são à tarde, de 15 às 17 horas. E no Rio de Janeiro, às 10 horas, acontece no Posto 2, Copacabana. Tem delegação do Rio de Janeiro vindo também para o ato de São Paulo, mas também vai ter ato lá no Posto 2, em Copacabana. Então, se você está no Rio, né? Bom, e por último, para a gente encerrar, né? Aí, companheira Carla e demais que nos acompanham aí do exterior. Tá aí, ó, o convite para você participar amanhã, a partir das 8 horas, você que está aí no exterior, vai ter aí o debate, a conversa aí sobre contra Bolsonaro e todos os golpistas. O candidato deve ser Lula. E eu vou estar junto com os companheiros, aí vou participar, né, debatendo com outros companheiros da esquerda, né, a necessidade dessa mobilização, né, de ter um candidato de luta, né, que mobilize, né, os trabalhadores, né, as pessoas que têm uma posição de luta contra o golpe no Brasil e no mundo todo. Né, por isso a importância dessa atividade que acontece amanhã. Então, eu agradeço a vocês, né, aí pela participação. Amanhã, quem está em São Paulo,
fica convidado a estar conosco na Avenida Paulista, né? Onde nós vamos estar realizando o ato aí contra o crime da volta às aulas. E no sábado, a gente se vê aí, amanhã, na Paulista, 10 horas. 8 horas da manhã, já vamos estar lá com os companheiros do Comitê Internacional. E no sábado tem os atos, mas a gente volta ainda amanhã com o resumo do dia, né, para a gente apertar os ponteiros e tá todo mundo junto no final de semana de luta. Um abraço e que vença o Mengão. Tiago, boa noite. Dá para dar uma boa noite aí? Vê se você consegue falar, se você ainda está por aí. Opa, tá aí a imagem. Tiago, boa noite. A internet nos maltratou, mas fica boa noite aí do Tiago aí para vocês aí. Eu sei que ele está nos acompanhando. Ok? Um abraço, obrigado à produção, sob o comando do companheiro Volney Martins. Até amanhã.